a paz precisa atingir a todos nós. A reconciliação, a convivência de pessoas que pensam diferente, que sentem diferente, mas que todo mundo pode conviver junto, na paz, na harmonia, pessoas reconciliadas com Deus, porque nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos e todos nós merecemos viver. Eu sou Éden Davanzo, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Madalena Bonfilholi é uma famosa jornalista brasileira, carismática e conhecida pelo seu estilo emotivo e sensível das reportagens. Foi a primeira repórter contratada pelo SBT quando a emissora iniciou suas transmissões em 1981. Na década de 90, esteve no programa Aqui e Agora, ficando conhecida por suas reportagens carregadas de emoção. Passou pela TV Manchete e Rede Mulher. Com esse jeito mãezona de ser, ela apresentou o quadro Reencontros no programa do Ratinho no SBT, onde já reuniu centenas de filhos, filhos que procuravam por suas mães, irmãos que procuravam irmãos, pais que procuravam filhos e mães que procuravam seus filhos. Essa é Madalena Bonfilholi, que vocês vão conhecer agora. Naquele tempo, as crianças não podiam ouvir a conversa dos adultos. Tinham que ficar no quintal enquanto os adultos falavam de coisas sérias dentro de casa. Papo em família, papo em família, papo em família, papo em família, papo em família. Olha que visita especial que eu vou fazer hoje. Eu fui recebido aqui pelas minhas amigas, que já vieram me receber aqui, né, fofinha? Olha só. É mãe de pet também, hein? Quem será? Vem comigo aqui. Deixa eu passar, deixa eu passar. Olha lá. Ai, passei. Quem vai entrar aqui comigo? Quem vai entrar? Tem tua mãe aqui? Né? Olá, tudo bem, Madalena? Bem-vindo! Fui bem recebido, dá licença. Você já conheceu as meninas? Já conheceu. Bem-vindo, querido. Muito obrigado por me receber. Que responsabilidade a minha. Prazer, Jornalista grande que eu prazer. admiro. Muito obrigada. Que entre milhares de casas que eu sempre assisti, agora eu entrando aqui. Obrigado. Não, mas, nossa, é um prazer te receber. Por favor, Muito obrigado. Fique à vontade. E me conta, quem são elas? As meninas já te receberam. Quem são essas meninas aqui? Essas meninas são meninas que estavam em situação de risco pela rua. Essa é Leia. Leia. Essa é Nessie. Você pegou durante matéria? Não foi durante matéria. Não? Foi cada uma numa circunstância diferente. A Leia estava atropelada. Uau. Numa rua, jogada há 4 dias, ninguém socorria, no município de Carapicuíba, aqui na região da Grande São Paulo. E aí foram chamar o meu irmão, porque o meu irmão gosta muito de animais. O meu irmão foi, recolheu, tinha outros cachorros com ela, estavam todos com sinomose, meu irmão recolheu todos. Ela estava com a perna quebrada por causa do atropelamento. E esse meu irmão levou para um veterinário, o veterinário falou, vou amputar a perna. Ele falou, não vai não, eu preciso que você tente consertar. E o veterinário disse assim, mas você vai gastar um dinheirão numa cirurgia ortopédica, um cachorro que nem é seu, que você nem conhece, que você acabou de catar da rua? Ele falou, não, pode fazer a cirurgia. E com a graça de Deus, ela ficou perfeita. Tá com a... Os animais que estavam com sinomose, infelizmente, não resistiram, mas ela não pegou a sinomose. Olha isso. Ela é uma vencedora. Eu digo que ela é uma sobrevivente, uma Highlander. Eu também tenho um gato que vocês jamais vão ver, porque ele tem medo de gente. Porque também veio de uma situação de rua e eu não sei o que ele passou. Então esse amor é muito mais do que eu imaginava, não é só por pessoas. Não, esse não amor é só por pessoas. é por animais e também. É familiar, então. É familiar. Porque vem do teu irmão, porque teu irmão olha. Sim, e daí os já meus sabe... filhos, o meu filho mais novo, ele já me trouxe para casa até uma pomba atropelada. Não. Você acredita, Madalena, que filho faz o que a gente faz Isso e não não tenha tanto o que a dúvida. gente Vamos fala, sentar. né? Dá licença. Vamos sentar. Existe uma frase muito perfeita, na minha opinião, que diz o seguinte, que o que você faz fala tão alto que o que você diz
eles não escutam. Uau! Então, é bem por aí mesmo. Eu acho que aqui em casa todo mundo tem esse sincronismo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de levar a vida, mas todo mundo aqui respeita a vida. Eu me casei no ano de 1986. E eu fiquei casada durante 17 anos. O meu casamento acabou porque o meu ex-marido, o pai dos meus 2 filhos, resolveu ir embora e ter uma vida mais livre, viver com outras pessoas. Ele teve essa vontade e não teve quem fizesse com que ele mudasse de ideia. Foi uma decisão unilateral. Unilateral. Por você não tinha separado, Madalena? Por mim, eu nunca teria... Eu me casei para ficar casada a vida inteira. Hoje, eu entendo, eu respeito, mas na época eu fiquei muito sem chão. Eu não conseguia me imaginar como uma pessoa divorciada. Com 2 filhos? Com 2 filhos pequenos. O mais novo era bem pequeno. Quantos anos eles tinham? Ele tinha 9, e que numa época assim que o pai era o grande herói, né? E eles têm 7 anos de diferença, a menina tinha 16. Eu considero pequeno, eu falo que eram pequenos, porque 16 anos é uma idade, é a adolescência, a idade, as meninas em geral endeusam o pai. Então, eu tive muito mais problema com ela do que com ele. É mesmo? Sim. E olha que ela já tinha tinha uma capacidade de compreender tal, mas se revoltou, foi uma coisa muito difícil. Com o pai? Com o pai, exato. Eu tive que ter um trabalho muito grande faz 20 anos que isso aconteceu. Eu tive que ter um trabalho muito grande nesses 20 anos para fazer com que ela perdoasse o pai. Porque eu achava que aquele rancor fazia muito mal a ela. Aliás, o rancor faz mal a qualquer um. Então, nessa vida a gente tem que ser mensageiro da reconciliação. Num primeiro momento eu fiquei com muita raiva, afinal de contas eu fui uma mulher traída, abandonada. Claro que você fica com muita raiva. Mas com o tempo foi passando, a igreja me ajuda muito, a religião me ajuda muito. E eu acho realmente que o perdão é uma libertação para as pessoas. Hoje em dia todos se dão bem, eu acho isso muito bom, sou muito feliz por isso, eu agradeço muito a Deus por isso. Num primeiro momento, eu acho que a gente tem que ter muito juízo. Porque você tem filhos pequenos, você não conhece a índole das pessoas que estão aí pela rua, você tem uma filha adolescente. Eu tenho muita restrição em obrigar uma filha adolescente a conviver dentro de casa com um homem que não é o pai dela. Eu tenho esse tipo de restrição. Desculpa se eu estou sendo velha, antiquada, se eu assisto demais programa policial e fico vendo muita tragédia e aí me influencio, mas eu não preciso... De pôr um outro homem dentro de casa. Pôr um outro homem dentro de casa com uma filha adolescente, linda, bonita, e o cara não é o pai dela. Você já viu muita coisa nesse sentido? Muitas vezes, de todos os tipos, entendeu? Já vi homens que não eram decentes e que seduziram as meninas, entendeu? As enteadas. As enteadas. Já vi o contrário. Já vi enteadas que o cara era tão bacana com a mãe dela, que ela se enciumou e desejou aquele homem para ela. Então, eu já vi de tudo nessa vida, entendeu? Então, para mim, eu não quis isso para mim. Eu não quis correr esse risco. Você acha que conhecer essa realidade do teu dia a dia, da tua profissão, que entra em tantos lares e em histórias ali para resgatar e restaurar famílias? Sim. Como a gente faz aqui através de referências, você vai lá, não, você pega a família na realidade dos fatos e transforma aquela família. Você acha que esse motivo de você conhecer tanto uma realidade te bloqueou em algumas coisas ou fez você decidir, por exemplo, o casamento? Com toda certeza. Com toda certeza. Entendeu? Com toda certeza. Chega um momento que, se você tiver o mínimo de juízo na cabeça, você evita qualquer tipo de situação, mesmo que ela não fosse acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, isso me influenciou muito. Você usou uma expressão que eu amo, resgatar as famílias, através do poder. De que poder? No momento que eu não estava mais trabalhando nessas reportagens em que a gente visitava famílias com problemas e tudo mais, eu entrei para movimentos em que a gente tenta resgatar e restaurar famílias com o poder da oração.
Toda semana eu me reúno com um grupo de mães e nós botamos lá o nossos joelhos no chão e rezamos pelos meus filhos, pelos seus filhos, pelos seus filhos, pelos filhos do mundo inteiro e, em especial, pelos filhos daquelas mães que não entendem que precisam rezar para os seus filhos. Você tem que rezar o tempo todo por eles, para que eles tenham as melhores decisões e sejam protegidos de toda a maldade, porque tem muita maldade no mundo. Eu chegando aqui, eu vi na entrada da sua casa uma santinha abençoando a entrada da casa, como vi algumas outras santinhas. Pela casa. Você tem muita fé. Exatamente, eu tenho muita fé. Maria era mãe. Maria e José construíram a família mais perfeita que existiu na face da terra. Então, Maria é o nosso exemplo. Eu olho para ela e sinto uma sacudida, porque se você quer ser mãe igual a ela, se você quer ter Maria como modelo de mãe, você tem que seguir o que ela fazia. É isso. Eu falo até que quem é cristão e acredita em Jesus Cristo, até ele, mesmo sendo filho de Deus, até ele precisou de uma família para nascer e de uma mãe para validar ele. Exato, né? Uma família para nascer, uma mãe para validar, alguém para ensinar a andar, alguém para ensinar a falar, alguém para ensinar valores. Hoje em dia está muito na moda aquela história assim, olha, eu não vou batizar meu filho em nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem nada, porque quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer fazer. O que você pensa disso? Eu penso que vai escolher entre o quê, se ele não conhece nada? Não tem referência. Se ele conhecer, você está levando, a pessoa que diz isso, está levando o seu filho em todas as religiões para que ele possa escolher qual é a que ele quer? Se não estiver levando, ele vai escolher entre o quê, que mal lhe pergunte? Ah, olha, em virtude de eu não saber nada dessa, não saber nada dessa e não saber nada daquela, então eu não vou escolher nada ou vou escolher qualquer uma. Você tem que dar para o seu filho a sua religião. Se no decorrer do caminho dele ele descobrir outras coisas, ele vai fazer a mudança. É natural. E aí tá tudo bem. E aí tá tudo bem. E aí tá tudo bem. Você gosta de ter o controle das situações? Gente, eu vivo há 20 anos sozinha. Eu nem me lembro mais como é que eu era quando eu estava casada. Eu acho que não. Eu acho que o controle estava mais na mão do meu ex-marido mesmo, de tudo, do dinheiro, das decisões da casa. Eu era muito submissa. Mas 20 anos depois, eu tenho controle de absolutamente tudo. Entendeu? De absolutamente tudo. Realmente tenho. A vida dos meus filhos, não. Eles fazem da vida deles o que eles querem. Hoje? Hoje. Mas sim, eu sou uma pessoa que tenho tudo sob controle. Sou assim, acho que isso faz parte. Talvez você ache que é por causa da tua história, assim, que você teve que ser a mãezona sozinha, dos dois, falou, agora eu vou ter que segurar a bronca. Eu tive que ser forte, eu tive que ser decidida, eu tive que ser previdente. Então, sem dúvida nenhuma, essa força toda veio do fato de que eu tive que fazer tudo sozinha. E aí eu me transformei numa mulher forte. E numa mulher trabalhadora. Muito trabalhadora. Porque eu vejo, se a gente olha para a tua carreira, sempre trabalhando. E sempre em desafios muito legais jornalísticos, e sempre em matérias muito desafiadoras, mas sempre no ar. E, não é coincidência, sempre trazendo ganchos de grandes matérias. Quantos domingos de felicidade essas pessoas passaram por conta do Ayrton Senna e agora vieram aqui despedir. Mas não é acaso, é porque você estava toda hora ali na edição trabalhando. Eu costumo dizer que quando acontecia de sábado, domingo e final de semana, eu era o marmitão que estava trabalhando de plantão sempre, entendeu? Mas tem isso, eu estava sempre ali. Eram os homens do COI que passaram a madrugada naquela mata resgatando os corpos do grupo Mamonas Assassinos. Então acabava caindo na minha mão mesmo. Madalena, nós falamos de filho, de mãezona, de trabalho, de muito trabalho. Muito trabalho. E a pessoa que ainda organiza tudo isso. Quais são os casos mais emblemáticos? Assim, porque o Aqui Agora foi um marco no jornalismo. Era um jornalismo diferente, sem corte, a verdade ali, nos fatos. Você tem casos assim que você nunca mais esqueceu, assim, ou que te emocionaram muito? Relativos à família? Relativos à família.
Tem sim, e não só lá, mas também no programa do Ratinho, onde eu Que trabalhei agora, durante muito sim, tempo. sim. Existem histórias, gente, que se a gente ganha ponto no céu, a gente ganhou ao ajudar essas famílias a se encontrarem. Eu me lembro de uma situação, vou contar algumas para vocês aqui, mas essa situação era tão fora da possibilidade, era tão surreal, que ninguém poderia acreditar que tinha acontecido dessa forma. Tinha uma família que tinha muitos filhos, tal, e uma das meninas se casou, e o marido era bem mais velho e levou a moça para outro lugar. Tirou a moça daquela cidade e levou para outro lugar. E nunca mais a moça voltou. Então a mãe queria notícias da filha e pediu a gente para encontrar essa filha. Não é que ela nem voltou para casa, ela não tinha notícias mais dessa filha. Da filha. A irmã, a outra filha desta mulher, a irmã da desaparecida, não queria que a mãe procurasse. E estava com muita raiva da irmã. Porque ela dizia assim, como assim? Ela nunca mais voltou para ver minha mãe. Ela nunca mais deu satisfação sabendo que minha mãe se preocupa. E agora a gente vai procurar ela, que se dane. Então existia aquela animosidade. A mãe querendo notícias da filha, né? Amor de mãe é uma coisa que ninguém pode comparar. E a irmã julgando, né? Bom, resumo da história. A gente encontrou essa mulher no interior eu acho que foi do Paraná, nem me lembro em que estado, mas bem no interior. E ela tinha acabado de ficar viúva. E aí ela foi libertada, porque ela tinha passado todo esse tempo fechada num quartinho, entendeu? Ameaçada de faca por esse tal marido. E fazia mais de 15 anos que ela não via uma nota de dinheiro. Ela tinha virado refém, em cárcere privado. Por 15 anos. Por 15 anos. E aí, como ele tinha acabado de morrer, e nós estávamos procurando, nós conseguimos achar essa mulher, já era uma mulher, já cansada da vida, desta vida, e ela não sabia sequer voltar. Ela não sabia voltar para a família dela. Entendeu? E quando a gente trouxe, foi uma coisa muito bonita, porque quando a gente contou a verdade para a irmã chorava desesperadamente de remorso de ter julgado a irmã, e a irmã numa situação dessa, e que ela não foi procurar, porque ela achava um desaforo, a irmã não ter aparecido nunca mais, né? E talvez se ela tivesse ido procurar, ela poderia ter livrado essa moça muito tempo antes. Às vezes a gente vê tanto caso de ofensa, que a gente se ofende sem saber um outro lado. Sem saber o outro lado. O que hoje, essa Madalena, com toda essa jornada, com tudo que você traz, de tantas famílias que você ajudou, tem alguma coisa que você amaria fazer ou ver dentro dessa tua parte profissional envolvendo essas pessoas? Alguma coisa que eu amaria fazer ou ver? Deve ter, gente. Deve ter. Eu já devolvi um filho para a mãe 22 anos depois, que tinha sido roubado pelo pai. Essa mulher quase morreu do coração, também foi muito lindo. Sempre tem, gente, sempre tem. Não conseguiria imaginar uma história específica agora para dizer, mas eu adoraria. Eu adoraria poder continuar fazendo isso, continuar achando pessoas. Eu ia dizer, tentar achar alguém que não tivesse, que você não soubesse nem o nome, mas até isso eu já fiz. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não morri de infarto até hoje, é porque eu devo ter um coração sensacional. Mas eu até acho que foi de tanto me emocionar nessa vida, eu tenho uma sequela física. Eu tenho arritmia, o meu coração dispara. Eu tomo medicação porque o meu coração dispara. Até hoje, quando eu escuto uma coisa muito forte, quando eu vejo uma grande história, quando eu vejo alguma coisa, o meu coração dispara. E eu tomo remédio por causa disso. Madalena, o meu coração dispara, mas não é de arritmia. É de ver pessoas, profissionais como você, seres humanos,
que se a gente fala que alguém foi usado por Deus, quem acredita em Deus, eu vejo você como instrumento disso. Graças a Deus. E eu te perguntei, né, tem alguma coisa que você poderia fazer, que você gostaria? Tem muitas coisas, talvez, que a gente nem sabe nominar, mas se eu pudesse, né, hoje, se eu tivesse poder de organizar alguma coisa para te homenagear, eu pegaria todas essas pessoas que você já ajudou a se reencontrar, as famílias se reverem. Eu colocaria todos eles assim, ó, numa fila, aqui assim, ó, todo mundo na tua frente, para fazer um corredor, para dizer muito obrigado e te aplaudir, porque você fez e faz a diferença no nosso país e no mundo, fazendo essas pessoas se reencontrarem, porque às vezes a gente se perde, mas basta uma pessoa para fazer a gente se reencontrar, uma palavra, e não é na facilidade, é aquela que não desiste e que nem acredita às vezes no impossível de achar alguém que nem nome tem. Então eu digo, o nome disso é amor. Parabéns. Muito obrigada. Eu amei ouvir tuas histórias. Muito obrigada. Eu estou muito feliz, muito grato de estar aqui com você, aprendendo. Eu aqui nessa missão de levantar uma nação de famílias, mas eu não faço nada sozinho. Eu só estou aqui assim, ó, dando mão um para o outro e vendo, me inspirando em pessoas que fazem tão mais que eu posso me inspirar e pedir a Deus que você tenha muita saúde. Muito obrigada. E para o povo de Moçambique, eu queria dizer o seguinte: a gente está distante, mas a gente acompanha. A gente acompanha muitas vezes o sofrimento de algumas famílias, o sofrimento de algumas comunidades, e a paz precisa atingir a todos nós. A reconciliação, a convivência de pessoas que pensam diferente, que sentem diferente, mas que todo mundo pode conviver junto, na paz, na harmonia, pessoas reconciliadas com Deus, porque nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos e todos nós merecemos viver. A vida tem que ser a coisa mais importante, o maior valor de qualquer nação, a preservação da vida. Eu desejo a Moçambique, em todos os cantos desse país, que reine a paz. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Esse foi o Papo em Família com essa mãezona italiana, essa profissional, esse ser humano incrível, Madalena Bonfilholi. E a gente fica aqui agora, assim, os dois chorando, emocionados. Tenho certeza que vocês amaram também. Obrigado, viu? Papo em Família.